No livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos salvará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar bem claro, ó rei, que jamais serviremos aos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esses 3 jovens judeus tinham sido levados cativos de Jerusalém à Babilônia pelo rei Nabucodonosor e, como escravos, estavam a serviço do rei da Babilônia. Mas eles 3, juntamente com Daniel, se destacaram e foram colocados como chefes de Estado, assim como Daniel, que servia junto ao palácio do rei. Porém, o rei Nabucodonosor tinha levantado uma estátua no seu afã de receber glória, de receber honra, de ser reconhecido mundialmente. Tinha construído uma estátua gigante e tinha determinado que, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todas as pessoas que estivessem ali ao entorno daquela estátua tinham que se prostrar e adorar aquela imagem, aquela estátua que o rei tinha levantado. Porém, os 3 jovens, que embora estivessem na Babilônia como cativos, eles não tinham perdido a sua fé no Deus de Israel. Eles ainda mantinham uma fé viva e eficaz no Deus Todo-Poderoso, assim como Daniel, que não estava ali naquele momento, mas estava no palácio do rei. Então, quando os instrumentos musicais foram tocados, todos se prostraram, menos os 3 jovens. E ali não faltou homens invejosos para contar ao rei o que havia acontecido. No verso 8 do capítulo 3 diz assim: Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhes dão atenção, ó rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Veja que os astrólogos invejosos que odiavam os judeus, e aqui eu abro um parêntese, veja, irmãos, que em todas as épocas sempre houve quem odiasse o povo judeu. Não importa a época, seja na antiguidade, seja atualmente, sempre existe aqueles que odeiam o povo judeu, que querem de todas as formas ver o povo judeu ser aniquilado. Isso sempre houve e sempre haverá. Mas o que eu quero trazer aqui nessa história é aquilo que os jovens falaram. É a atitude destes jovens servos de Deus que, em face da morte, não negaram a Deus, não negaram ao Senhor e disseram: Deus pode nos livrar da tua mão, ó rei, mas mesmo que ele não nos livre, nós não serviremos ao teu Deus, a estátua que tu levantaste. E isso é um contraste muitas das vezes daquilo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma época em que as pessoas servem a Deus unicamente por conveniência, ou buscam a Deus porque esperam que Deus faça algo por eles,
faça algo por elas. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes diga apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Veja, irmãos, essa é a imagem dos últimos tempos. Pessoas que buscarão a Deus unicamente para satisfazer os seus próprios desejos. Não vão mais escutar o ensino verdadeiro da palavra. Vão correr atrás de bênçãos, correr atrás de prosperidade, correr atrás daquilo que agrada os seus próprios ouvidos. Você está entendendo, meu irmão? Sadraque, Mesaque e Abidnego disse ao rei Nabucodonosor: ainda que Deus não nos livre, nós não vamos deixar de servi-lo, nós não vamos traí-lo, nós não vamos servir a outro Deus. Esse deve ser o verdadeiro sentimento predominante no coração do homem e da mulher de Deus. Eu sirvo a Deus não porque Deus me abençoa. Eu sirvo a Deus não porque Deus faz isso por mim, não porque Deus faz aquilo por mim, não. Mas eu sirvo a Deus porque eu o amo de todo o meu coração. O pecado não me agrada, mas sim viver uma vida reta, justa aos olhos do Senhor. Ainda que Ele nos deixe perecer na fornalha. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que a palavra de Deus diz: aquele que busca a Deus esperando coisas só nesta vida é o mais miserável de todos os homens. A nossa esperança, meu querido, a nossa esperança, minha querida, está nos céus, de onde virá o nosso Salvador. Se Deus te abençoa aqui nessa terra, glória a Deus. Se Deus abriu as portas, glória a Deus. Se Deus te livrou, glória a Deus. Mas caso Ele não tenha feito isso, continue fiel, continue buscando, continue nos pés do Senhor, sabendo que aquilo que é teu está guardado nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde o ferrugem não pode consumir, onde não se envelhece e que vai permanecer por toda a eternidade. Que você fale igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé, e eu sei que o meu depósito está guardado nos céus, e um dia o Senhor vai me entregar. Por isso, irmãos, nós temos uma promessa de um dia estar lado a lado com o Senhor Jesus. E se nessa vida nós tivermos que passar por lutas e tribulações, que o Senhor esteja ao nosso lado nos ajudando, mas não vai ser pelo fato dele permitir que isso aconteça na nossa vida que nós vamos abandoná-lo, que nós vamos negá-lo, que nós vamos traí-lo. Pelo contrário, vamos permanecer fiéis a Ele e dizendo igual os 3 jovens: ainda que Deus não nos livre, nós não vamos nos prostrar diante de outro Deus, nós não vamos nos prostrar diante de Satanás. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe poderosamente e te dê hoje um dia maravilhoso na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.